Olá! Quando a gente pensa em um desastre ambiental, a primeira imagem que vem à mente é a força da natureza, né? A água subindo, o vento. Mas existe um outro perigo, silencioso e tão destrutivo quanto a desinformação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando em um trabalho acadêmico que mostra como combater esse verdadeiro desastre dentro do desastre. E para guiar essa nossa análise, a gente vai se basear em um projeto de intervenção muito relevante da Eunese Costa Neves, com orientação do professor Fernando Guilhom de Castro. É um trabalho de conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um ótimo exemplo de como a universidade se dedica a formar profissionais preparados para enfrentar os desafios bem reais da nossa sociedade. Então, vamos começar com uma provocação. Pensem comigo. No meio do caos de uma enchente gigantesca, será que existe alguma coisa que possa ser tão perigosa quanto a força da água em si? A resposta para essa pergunta é o ponto de partida de toda a nossa discussão. E a resposta é exatamente essa: a desinformação. Pensa numa enxurrada de notícias falsas, de boatos. Isso gera um pânico enorme, cria desconfiança nas autoridades e, no fim das contas, coloca vidas em risco. É como se fosse uma segunda onda de destruição, só que invisível. E olha, isso não é um problema só de um lugar específico, não. O trabalho acadêmico que a gente está analisando mostra vários exemplos pelo mundo. Lá em 2012, com o furacão Sandy nos Estados Unidos, um tweet falso sobre a Bolsa de Valores causou um pânico danado. Em 2013, no atentado de Boston, notícias falsas atrapalharam tudo. Em 2017, um boato super perigoso fez com que imigrantes tivessem medo de procurar abrigo durante o furacão Harvey. E, bem mais perto da gente, nas enchentes do Rio Grande do Sul, a gente viu o estrago que a desinformação fez, atrapalhando doações e resgates. Bom, depois de olhar para esse cenário global, o projeto nos traz para um estudo de caso aqui no Brasil, a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. É uma cidade que foi construída às margens do Rio Doce e que infelizmente conhece muito bem a realidade das enchentes. E essa tabela deixa bem claro que as enchentes ali não são eventos raros. Os dados, que são da própria prefeitura e foram compilados no trabalho, mostram o tamanho do desafio. Dá uma olhada nos níveis que o rio atingiu em diferentes anos. São marcas muito altas. Com um histórico desses, a grande pergunta que fica é: por que, mesmo com tanta experiência, os sistemas de alerta parecem não funcionar como deveriam? E é aqui que a gente encontra um paradoxo, uma contradição bem interessante. De um lado, a gente tem a técnica. A cidade tem mapas de inundação, tem sistemas de alerta, tá tudo num papel, planejado. Mas, do outro lado, a gente vê a imagem do resgate, que mostra a realidade nua e crua. O que explica essa distância tão grande entre o planejamento e a prática? Os números da enchente de 2022 que o estudo aponta são de arrepiar. Mesmo com os alertas sendo emitidos, 794 pessoas tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Esse número é um sinal de alerta gigantesco. Ele mostra que a informação oficial ou não estava chegando, ou, pior, não estava sendo levada a sério pela população. E o coração do problema parece ser a quebra de confiança. O trabalho traz esse relato de moradores, que foi registrado numa reportagem sobre a enchente de 2020. Olha só a percepção deles, de que a prefeitura escondeu informação, que não avisou direito. É esse sentimento que está na raiz de tudo. Agora, se preparem, porque aqui vem a parte mais reveladora. Vamos comparar a percepção dos moradores com os fatos, com os dados daquela enchente. A previsão oficial era de que o rio podia chegar a 4,30 metros, mas, na realidade, ele chegou a 3,93. Ou seja, a previsão oficial foi até mais grave do que o que de fato aconteceu. Isso é impressionante, né? Mostra como a desconfiança cria uma realidade paralela, onde os dados oficiais perdem completamente a força. Então, só para a gente alinhar os conceitos, o trabalho define bem o que a gente está combatendo aqui. Desinformação são essas histórias falsas que se vestem de notícia séria e se espalham pela internet. E o resultado é sempre o mesmo: confusão, pânico e, o pior de tudo, num desastre, a destruição da confiança nas autoridades. Diante desse cenário todo, a pergunta de $1 milhão que o projeto se propõe a responder é essa: ok? E agora? Como é que a gente faz para reconstruir essa ponte de confiança? Como garantir que a informação que salva vidas realmente chegue em quem precisa e seja ouvida? E a solução, claro, não é simples, mas o projeto apresenta um plano de ação bem concreto com 5 pilares. Primeiro, clareza e continuidade. A informação oficial precisa ser constante e fácil de entender. Segundo, ser proativo. Identificar e desmentir boatos tem que ser uma ação rápida. Terceiro, e fundamental, transparência total para reconstruir a confiança. Quarto, articulação. Não adianta falar sozinho.
Tem que ter a imprensa e as plataformas digitais como aliadas. E por fim, talvez o mais importante, educação. Preparar a população para ela mesma se tornar uma barreira contra as fake news. No fim das contas, o grande objetivo que o estudo aponta é uma mudança de cultura. É tirar a comunicação de risco do campo do improviso, daquela coisa que a gente só lembra na hora da crise, e transformar isso em uma política pública de verdade, algo permanente e prioritário. E a mensagem final que fica é muito poderosa. No mundo de hoje, lutar contra a desinformação não é um luxo. É uma parte essencial do trabalho da Defesa Civil. Porque, no final, a informação correta, entregue do jeito certo e na hora certa, salva vidas com a mesma eficácia de um barco de resgate. Chegamos ao fim da nossa análise, que foi totalmente baseada no excelente projeto de intervenção da Eunice Costa Neves. É um trabalho que joga luz sobre um desafio gigantesco para a gestão de desastres no Brasil. A difusão de conhecimento como este é fundamental. Por isso, se este conteúdo foi útil, considere seguir o canal, curtir e compartilhar para essa discussão chegar a mais pessoas. Ah, e um aviso importante. Esta apresentação é uma síntese automatizada, produzida com o apoio de inteligência artificial. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.